Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, Barco da Vida. Estamos aqui no Evangelho de Mateus 14, versículo 28, que diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Queridos, eu disse ontem que o primeiro barco, o que representa para nós, o que é para nós o primeiro barco, eu disse que é lugar de discípulo. E eu digo que Jesus não coloca qualquer pessoa para ser discípulo, coloca quem quer aprender, quem tem um coração aberto. E naquele barco Jesus colocou discípulos. Neste segundo barco aqui, eu digo que é lugar das decisões ousadas. E por quê? Quando nós olhamos para esta embarcação aqui, Jesus colocou todos os seus discípulos naquele barco. Ele não colocou qualquer pessoa, qualquer um, apenas pessoas curiosas, não. Jesus colocou todos os seus apóstolos, todos os seus discípulos estavam ali no barco. Então significa que Pedro não estava sozinho nesse barco. Seus companheiros de ministério estavam presentes com ele. Mas, diante da situação no qual estava enfrentando, que era uma situação tempestuosa, a gente vê as ondas vindo com toda a força, batendo na proa daquele barco, jogando o barco de um lado para outro, os ventos fazendo com que aquele barco quase estivesse à deriva. Todos estavam enfrentando esta mesma situação. Todos estavam vivendo um momento de pavor, de terror. Talvez eles nunca tivessem passado por uma situação, por uma experiência desta natureza, embora boa parte dos que estavam ali naquele barco, começando por Pedro, eram pescadores, eram experientes em navegar, eram experientes em tempestades, eram experientes em ventos fortes. Esses homens já tinham passado por muita coisa na vida. No entanto, diante desta tempestade aqui, a embarcação parecia que ia naufragar, ia afundar. Só que de todos que estavam ali, de todos os apóstolos, os discípulos que Jesus colocou naquele barco, Pedro foi o único que teve a coragem de tomar uma decisão. E aí que vem a parte interessante, queridos. Coloque isso no teu coração. No barco da vida há momentos que você vai ter que tomar uma decisão ousada. E qual foi a decisão ousada que apenas Pedro tomou? Foi andar sobre as águas até Jesus. Quantas pessoas ficam criticando Pedro? Já vi pregadores criticando. Pedro não teve fé. Pedro foi incrédulo. Se Pedro tivesse feito, teria caminhado até Jesus. Meu irmão, se a gente se colocar no lugar de Pedro, será que a gente teria feito a mesma coisa que Pedro fez? Teria tido a mesma coragem, a mesma decisão de ousadia, de pedir: Senhor, deixa eu ir na tua direção, posso caminhar sobre as águas na tua direção? A Bíblia não diz quanto tempo, a Bíblia não diz quantos metros Pedro andou sobre as águas, mas a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Isto, para mim, queridos, já é o suficiente para eu ver que Pedro tomou uma decisão ousada, uma decisão firme. Por isso, no barco da vida, decisões ousadas muitas vezes são necessárias. Quantas vezes nós não tomamos decisões na vida porque não... Por isso precisamos vencer. O que Pedro venceu quando tomou esta decisão ousada? A primeira coisa que ele vence foi o medo. Às vezes nós temos medo de coisas tão simples e banais. Pedro não teve medo de, no meio daquela escuridão toda, pisar sobre as águas e perceber que ele já começou a caminhar. Você tem conseguido ser ousado em vencer o medo, ser ousado em vencer o desânimo e ser ousado em vencer as incertezas para continuar andando em direção a Cristo? Por isso, amados, eu entendo que barco, ou posso dizer, este segundo barco da vida é lugar das decisões
ousadas, que nós possamos imitar ao apóstolo Pedro. Ele foi ousado, tomou uma decisão ousada, e muitas vezes a vida vai nos colocar diante de situações em que a nossa decisão terá que ser ousada. Se esta mensagem, minha irmã, meu irmão, tem falado do seu coração, então ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, ajuda a tua filha, teu filho, para que ele tome hoje uma decisão ousada, para que espante o medo, as incertezas, em nome de Jesus, amém. Queridos, se você já foi inscrito no canal, glória a Deus por isso. Se não for inscrito, se inscreve no canal, e até amanhã, se Deus assim permitir.